Olá, federaizinhos da matemática, tudo bem com vocês? Aula de hoje, gráfico da função exponencial decrescente. Como é que eu sei que essa função é uma função decrescente? Bem, duas maneiras. A primeira maneira, você vai olhar aqui para a lei de formação da função. Se for um número maior do que zero e menor do que 1, então, eu concluo que essa aqui é uma função decrescente. Então, aqui no caso dessa função dada, meio é o mesmo que 0,5. Então, 0,5 é um número maior do que zero e menor do que 1. Um quarto, um terço, um oitavo, pode vir na forma de fração, como nesse caso, ou poderia ser na forma de, por exemplo, decimal, poderia estar lá 0,5, 0,25, 0,75, enfim, tem que ser um número. Para ser um gráfico da função exponencial decrescente, o valor do a tem que ser um número maior do que zero e menor do que 1. E uma outra maneira de fazer isso é você olhar aqui para o gráfico, quer ver? Presta atenção aí no gráfico. Se tu olha aí, por exemplo, vamos ver aqui alguns números. Aqui o menos 2, no x o menos 2. Então, se você for aqui traçando, menos 2... no x vai ser quem no y? Vai ser 4. Agora o menos 1. Acompanhe o raciocínio. O menos 1 no x vai ser quem no y? Vai ser 2. O 0 é 1. O 1 vai ser meio, que é metade. E o 2, se tu perceber, vai ser a metade da metade, vai ser 1/4. Então, o que a gente percebe, pessoal, é que enquanto o x vai aumentando os valores, y vai diminuindo, 4, 2, 1, meio, 1/4. À medida que os valores de x aumentam, os valores de y vai diminuindo. Então, se tu consegue perceber isso, é óbvio que a função é uma função decrescente. Quando os valores de x aumentarem e os valores de y diminuírem, trata-se de uma função decrescente. Agora, vamos pensar um pouco em algumas situações. Essa função é uma função do tipo exponencial, porque a gente vê aqui que é uma curva exponencial. Essa curva exponencial ela não toca no eixo x, tá ok? Ela não toca no eixo x. E o ponto que ela intersecta o eixo y é justamente no ponto 0, 1. Isso quer dizer que ela é uma função exponencial. Se ela é uma função exponencial, como é que eu encontro a lei de formação? Se não tivesse aqui essa lei de formação, era simples. Então, a forma da função exponencial é y igual a elevado a x. Então, vou escolher qualquer ponto aqui dessa função. Eu vou escolher, por exemplo, esse ponto bem aqui. Esse ponto, no x, ele é menos 1 e no y ele é 2. E eu vou substituir aqui nessa expressão. Então, quem é y é 2, é igual a a elevado a x. Quem é x? Menos 1. Pessoal, como é que a gente resolve agora? Uma propriedade da potenciação diz o seguinte, que quando os expoentes forem iguais, eu posso cancelar os expoentes, que aí as bases serão iguais. Então, beleza. Eu vou ter que transformar esse 2 em um número de expoente negativo. Como é que eu faço? O inverso de 2 é meio. Tá? Eu faço a inversão aqui da base, e o expoente que era 1 positivo vai ficar negativo. Então, eu já finalizei aqui a questão. Os expoentes são iguais, eu cancelo. Então, A vai ser igual a 1 sobre 2. Logo, a lei de formação é A, quem é A? 1 sobre 2 elevado a x. Simples assim. Eu poderia pegar qualquer ponto aqui desse gráfico e eu iria encontrar para A o valor de meio. Tá certo? Agora, uma outra questão é a seguinte. Digamos que fosse dado para você só a lei de formação e quisesse para você montar o gráfico. Como é que você iria fazer? Olha só a situação. Foi dado para ti só a lei de formação, que é essa lei bem aqui, y igual a meio elevado a x, e que é para você montar o gráfico. Então, a gente pode aqui tentar montar uma tabelazinha
Não vai ficar perfeita, mas vai dar para vocês entenderem. Aqui eu vou colocar o valor de x e aqui vai ser o valor de y, que é o mesmo que f de x. Os valores para x eu coloco valores aleatórios. Eu vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Valores aleatórios. Agora, o que eu vou fazer? É dado a lei de formação. Eu vou colocar essa lei de formação bem aqui. Y é igual a meio elevado a x. Então, eu vou só fazer as substituições. Quem é y? Quando x, por exemplo, for igual a menos 2. Aí eu pego aqui, ó. Eu pego aqui meio. Aqui, esse meio aqui, ele é... Eu vou só ajeitar ele aqui, que ficou meio. Então, meio elevado a x. Só que quem é x? É menos 2. Pessoal, quando o expoente é negativo, tu faz o inverso da base. A base não é 1 meio? Qual é o inverso de 1 meio? É 2. O expoente que era negativo fica positivo. Y é igual a 2 ao quadrado é 4. Logo, y vai ser igual a 4. Simples assim. Aplicando esse método, tu vai poder resolver todos os outros. Ó. Vamos lá, vou apagar aqui para a gente poder fazer os outros. Agora, quando x for igual a menos 1. Então, vamos lá. Y é igual a meio. Quando x for igual a quem? A menos 1. Então, vai lá. Y é igual. Como o expoente negativo, tu faz o inverso. Inverso de 1 meio dá 2. E o expoente que era negativo fica positivo. 2 elevado a 1 é o próprio 2. Olha como é simples, né, pessoal? Agora vai super rápido. Vamos fazer aqui o próximo. Vou apagando aqui para ganhar um espaço. Y vai ser igual a meio. Quem vai ser x agora? X vai ser 0. Toda vez que o expoente é 0, o resultado é quem? É 1. Simples assim. Agora vamos fazer o próximo aqui embaixo. Y vai ser igual a meio. E quem vai ser o expoente agora? Vai ser 1. Então, quando o expoente é 1, o resultado é a própria base, que é meio. E agora o próximo, o último, y é igual a meio elevado a x. Quem é x nesse caso? Vai ser 2. Então, y vai ser igual. Meio ao quadrado dá 1/4. Tu entende por quê, né? 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. Então, 1 sobre 4. Simples assim.